Regina e Renata estão com Constança quando Eulália aparece desesperada, informando que Roberta passou mal, acreditando que seja novamente o problema do coração. Regina agora acredita que Roberta seja sua filha. Em seguida, Regina e Renata correm para socorrer Roberta. Josefina vai ao banco humanitário e solicita a Luciana que abra uma conta em dólares no exterior, utilizando seu nome de solteira, Josefina Álvares. Ao entregar o dinheiro, Luciana estranha ao reconhecer a maleta que anteriormente havia dado a Regina. Na empresa, Matias comenta com Honório que com a recuperação de uma conta será possível quitar o empréstimo do mês. Honório demonstra confiança de que gradualmente conseguirão reconquistar mais clientes, no entanto, Matias mantém um tom menos otimista, ressaltando que a situação ainda é muito complicada. Matias aproveita para informar a Honório que a partir daquele dia decidiu morar sozinho. Honório considera a ideia excelente e imagina que a decisão tenha relação com Adriana. Matias admite que talvez trabalhar e viver sob o mesmo teto que Adriana esteja gerando pressão para ela, por isso considera mais saudável mudar-se para um apartamento próprio. Enquanto isso, Adriana entra em contato com César para pedir uma conversa. César sugere um almoço, mas Adriana explica que não pode, pois precisa ir à casa do pai de Constança. César então a convida para tomar um café em sua casa, explicando que tomou um remédio para enxaqueca e não se sente em condições de dirigir. A Adriana sugere que caso ele não esteja bem, podem deixar a conversa para outro dia, mas comenta que ele tem tido enxaquecas com frequência. César a tranquiliza, dizendo que ela é seu melhor remédio e que, além disso, quer preparar empadinhas para ela. Apesar disso, Adriana desliga, preocupada com o estado dele. Quando Eulália, Regina e Renata chegam à mansão, Roberta já começa a se recuperar. Ao avistar Regina, pergunta o que ela faz ali. Renata explica que Regina estava na casa de Constança e, por entender de primeiros socorros, pode ajudar. Renata pergunta a Roberta onde está o remédio que ela toma para o coração e Roberta informa que está em sua bolsa. Regina encontra o remédio, administra-o e percebe que Roberta está com o corpo gelado, alertando que ela precisa se aquecer. Renata se retira para buscar um cobertor, enquanto Regina permanece ao lado de Roberta, tentando tranquilizá-la. Na empresa, Honório convida Gonçalo para almoçar, mas ele recusa, explicando que perdeu o apetite devido à preocupação com Regina. Ao ser questionado sobre o motivo, Gonçalo revela que Regina tem se comportado de forma estranha. Ele conta que no dia anterior, ela desapareceu o dia todo e até evitou os seguranças. Quando ele foi à casa dela, Regina afirmou que precisava ficar sozinha e que passou a tarde inteira em uma igreja. Honório pergunta se ele não acredita na explicação e Gonçalo esclarece que o problema não é esse, mas percebe que Regina não confia mais nele como antes. Ele confessa que Josi entrou em contato com Regina, mas ela não contou nada. Honório fica surpreso e Gonçalo explica que Josi pediu uma grande quantia em troca da filha. Ele suspeita que Regina já encontrou Josi, mas manteve isso em segredo. Honório compreende a inquietação de Gonçalo e comenta que essa mulher parece extremamente perigosa. Ele imagina que Regina esteja tentando protegê-lo. No entanto, Gonçalo acredita que o maior risco é Regina encontrá-la sozinha, pois Josi pode estar planejando uma armadilha. Enquanto isso, no apartamento de César, Adriana chega e é recebida com a pergunta sobre o que gostaria de beber. Ela responde que prefere apenas um chá, explicando que precisa dar almoço a Constança e mencionando que deseja conversar com ele. César insiste que antes da conversa ela deve experimentar as delícias que preparou para ela. Além disso, ele sugere um cappuccino, considerando o chá algo muito simples e Adriana concorda. Na mansão, Roberta percebe Regina pegando a escova de cabelo de sua bolsa, sem saber que a escova na verdade pertence a Renata. Quando Renata retorna com o cobertor, Roberta pede que ela mande Regina embora, mas Renata informa que nenhuma delas sairá até que ela esteja melhor. Renata aproveita para agradecer Regina pela ajuda. Enquanto isso, Regina reflete que se Roberta possui um problema cardíaco como o pai, talvez ela seja sua verdadeira filha. Apesar disso, ela precisa confirmar suas suspeitas. Regina conclui que uma das duas é sua filha e tudo indica que é Roberta e não Renata como ela acreditava anteriormente. Honório sugere a Gonçalo que converse com Regina, acreditando que talvez Josi tenha instruído a permanecer em silêncio. Ele ressalta que esse tipo de pessoa costuma fazer ameaças para intimidar os outros. No entanto, Gonçalo afirma que tudo indica que Regina não pretende revelar nada.
Honório insiste que Gonçalo deve pressioná-la, destacando que isso é essencial para a segurança dela. Gonçalo concorda com o cunhado, reconhecendo que Regina precisa entender que não está sozinha e pode contar com ele. Em seus pensamentos, Honório questiona se Josi e Josefina são na verdade a mesma pessoa como Constança suspeita. Ele então pergunta a Gonçalo se há alguma novidade sobre Josefina e Gonçalo responde que não, acrescentando que ela viajou. Surpreso, Honório pergunta quando isso aconteceu e Gonçalo explica que foi no mesmo dia do assalto sofrido por Constança. Ele relembra que estava com Josefina em casa quando Leda chegou para informar sobre o ocorrido. Gonçalo tenta ligar para Regina, mas a ligação cai na caixa postal. Diante disso, Honório o convida para almoçar em sua casa. Enquanto isso, Carlos explica a Jerônimo os detalhes sobre a construção da fábrica de vinhos. Jerônimo, satisfeito, comenta que esse projeto deixou de ser um sonho e está se transformando em realidade. Lázaro chega e informa que Ezequiel deseja falar com Jerônimo, que pede para ele entrar. Ezequiel revela que Augusto solicitou que ele roubasse um broto do sarmento da Bonita, já que o que ele tinha está sendo destruído pela praga e não resistirá. Jerônimo comenta que sempre teve certeza de que aquele sarmento pertencia a Bonita, mas acrescenta que a vida é justa. Ezequiel se coloca à disposição para que Jerônimo decida o que deve ser feito. Paralelamente, Medeiros informa Augusto que o sarmento não tem mais salvação. Furioso, Augusto chama de inútil e revela que já havia alertado sobre o valor do sarmento para ele. Medeiros defende-se explicando que cuidou bem da planta, mas que não é responsável pelo fato de o sarmento já ter vindo contaminado. Augusto, no entanto, decide que não quer mais Medeiros trabalhando para ele. Medeiros, por sua vez, o aconselha a reconsiderar, argumentando que sabe de certas coisas e que é mais vantajoso mantê-lo por perto. Augusto reage irritado e avisa Medeiros para não tentar intimidá-lo, afirmando que não seria sábio torná-lo um inimigo. Em tom ameaçador, Augusto alerta que Medeiros não gostaria que algo acontecesse com sua família. Jerônimo explica que Ezequiel levará um sarmento para Augusto, mas não aquele que ele deseja. Ele planeja fazê-lo acreditar que roubou o sarmento original da Bonita. Jerônimo destaca que até que Augusto perceba que não se trata do sarmento verdadeiro, eles já estarão produzindo o próprio vinho na Bonita, e nesse ponto será tarde demais para Duran. Lázaro ressalta que Ezequiel está colocando tudo em risco por eles. Jerônimo garante que não deixará Ezequiel desamparado e promete dar total apoio, inclusive oferecendo um lugar para ele trabalhar na Bonita caso deseje. Ezequiel agradece e admite que já cometeu erros dos quais não se orgulha, mas afirma que isso faz parte do passado. Jerônimo considera isso positivo, lembrando que sempre é tempo de se arrepender e recomeçar. Enquanto isso, Manuela pergunta a Carina para quem ela está preparando o caldo de camarão. Carina responde que é para Alzira, que está impossibilitada de fazer qualquer coisa. Hermínia comenta que Carina é muito legal e Matilde acrescenta que sua cunhada é um verdadeiro anjo. Manuela aproveita para perguntar a Carina se ela decidiu seguir o conselho do padre e Carina confirma. Matilde questiona do que elas estão falando. Carina revela que decidiu adiar o casamento com Lázaro até completar um ano da morte de Álvaro. Na clínica, Álvaro pergunta ao doutor Isaac quando poderá se levantar e o médico responde que talvez em 1 ou 2 semanas. Álvaro comenta que quando isso acontecer será transferido para outra prisão, receberá uma nova identidade e se tornará um homem sem passado, sem família, sem recursos e sem nada. O doutor o lembra de que está vivo e que a vida é um bem inestimável, sugerindo que Álvaro foque no futuro em vez de se prender ao passado. Álvaro admite que não será fácil e o médico concorda, mas reforça que o destino lhe deu uma nova chance, incentivando-o a aproveitá-la. Além disso, explica que caso Álvaro tenha uma boa conduta na prisão, sua sentença pode ser reduzida, permitindo que ele seja libertado mais rápido do que imagina. Regina retorna ao quarto de Constança e informa que Roberta sofreu um grave ataque cardíaco, mas já está se recuperando. Regina acredita que ela e Constança se equivocaram, pois chegou a pensar que Renata fosse sua filha, mas agora está convencida de que é Roberta. Ela explica que sua filha nasceu com uma doença cardíaca incurável. Enquanto Constança demonstra ansiedade, Regina confessa que tomou uma atitude que pode parecer insana. Roubou a escova de cabelo de Roberta para realizar um teste de DNA, sem imaginar que a escova na verdade é de Renata.
Nesse meio tempo, Renata comenta com Roberta que ela deveria demonstrar ao menos um pouco de gratidão pelo que Regina fez por ela. No entanto, Roberta afirma que não consegue ser hipócrita, pois detesta Regina. Renata avisa que já está indo embora, mas Roberta chama de volta e agradece por sua presença, mesmo sabendo do ressentimento que Renata pode sentir. Renata admite que em diversos momentos teve sentimentos conflitantes em relação a Roberta, mas destaca que ela é sua irmã e que apesar de tudo a ama. Roberta admite que se sente extremamente sozinha e Renata lhe lembra que ela mesma criou essa situação por conta de suas mentiras e traições. Roberta mostra o anel que Rafael lhe deu quando a pediu em casamento e reconhece que foi tola por ter duvidado do amor dele. Renata observa que, além disso, ela não deveria ter dado ouvidos às intrigas de Josefina e deveria ter lutado por Rafael caso realmente o amasse. Roberta, por sua vez, comenta que Renata também deveria ter lutado por Jerônimo. Ela reflete sobre como ninguém poderia imaginar que dois meios-irmãos se apaixonariam por duas irmãs. Renata lamenta que nenhum dos casais conseguiu encontrar felicidade no amor. Enquanto isso, Honório está com Gonçalo quando recebe uma ligação de Henrique, que informa que as investigações sobre o assalto a Constança concluíram que o crime foi cometido por alguém do próprio condomínio, talvez algum funcionário, já que nenhuma pessoa estranha foi vista entrando ou saindo. O detetive questiona se Honório recebeu mais ligações de Branca e Honório nega. Henrique suspeita que a ligação anterior tenha sido uma falha do hospital e pede para ser informado caso algo novo aconteça. Gonçalo afirma a Honório que eles precisam descobrir o responsável pelo crime, seja quem for. Honório concorda e avisa que conversará com os seguranças do condomínio. Ao chegar à residência de Constança, Gonçalo se depara com Regina, que pede desculpas pela forma como o tratou na noite anterior. Ele responde que não há motivo para desculpas, mas acredita que precisam ter uma conversa importante. Regina concorda, mas sugere que discutam isso em outra ocasião. Gonçalo discorda, argumentando que quando assuntos relevantes são adiados, acabam se perdendo e resolver as coisas fica mais complicado. Ele informa que irá falar com Constança e em seguida os dois sairão juntos. Enquanto isso, Honório conversa com Eulália e pede que ela tente lembrar se viu Constança antes do ataque. Eulália explica que um pouco antes, Constança foi até a mansão e entrou no escritório. Honório pergunta se Josefina estava presente, mas Eulália afirma que apenas Roberta estava em casa. Ele continua questionando se Roberta percebeu a chegada de Constança e Eulália acredita que sim, já que ouviu uma discussão e não havia mais ninguém por lá. Nesse ínterim, Roberta segura a mão de Renata e a encosta em seu rosto, demonstrando fragilidade, mas Renata se retira, deixando Roberta em lágrimas. Pouco depois, Roberta entra em contato com Josefina e informa que Regina esteve em sua casa. Josefina quer saber o motivo da visita e Roberta explica que Regina foi até lá acompanhada de Renata, já que estava visitando Constança quando ficaram sabendo de sua crise de taquicardia e foram ajudá-la. Josefina pergunta se Regina descobriu sobre o problema cardíaco e Roberta confirma, acrescentando que Regina pegou a escova de cabelo de sua bolsa, a mesma que Roberta havia roubado de Renata. Josefina demonstra satisfação com a situação, comentando que o plano era que Regina solicitasse a escova diretamente ou que Roberta entregasse de forma espontânea, mas reconhece que a sorte está a favor delas. Paralelamente, Eulália informa Honório que a polícia esteve na casa, mas Josefina já havia viajado e não deu mais notícias. Ela acredita que Roberta deve saber onde Josefina se encontra. Nesse momento, Renata se aproxima e questiona se Honório está à procura de Josefina. Ele esclarece que apenas queria verificar se ela havia notado algo estranho no dia do roubo na casa. Renata afirma que já não mantém contato com sua mãe. César confessa a Adriana que tem o grande desejo de viajar para a França e aprender com os melhores confeiteiros do mundo. Adriana o incentiva a seguir esse sonho, dizendo que percebe sua paixão pela culinária. Durante a conversa, ela aproveita para elogiar o sabor do morango que está saboreando. No entanto, César não parece estar bem. Por telefone, Marina informa a Jerônimo que precisa conversar com ele sobre algo muito importante e ele combina de esperá-la na fazenda. Pouco depois, Jerônimo recebe uma mensagem de Luciana informando que o dinheiro foi entregue a Regina. Ele telefona para Regina para confirmar a entrega e aproveita para perguntar se há alguma novidade sobre Josi.
Regina mente dizendo que ainda não recebeu notícias de Josi e agradece pelo dinheiro, mencionando que deveria ter avisado antes, mas tem estado muito distraída e nervosa ultimamente. Jerônimo demonstra compreensão e reforça que assim que tiver qualquer informação sobre Josi, Regina deve avisá-lo, pois ele não quer que ela a encontre sozinha. Regina finge aceitar o pedido e encerra a ligação. Após desligar, Regina sussurra para si mesma, pedindo desculpas a Jerônimo, mas admite que não pode revelar a verdade. Enquanto isso, Carlos entra no escritório de Jerônimo com o resultado do laudo do grafologista. Jerônimo analisa o documento e, surpreso, informa a Carlos que foi Josefina Monterrubio a autora da carta da Bonita.